O Clube de Luta é um dos filmes mais icônicos dos anos 90. Esse filme é considerado uma obra-prima do cinema moderno e continua a ser relevante mais de 2 décadas depois de seu lançamento. Ele apresenta uma história profundamente psicológica e perturbadora sobre um homem lutando contra sua própria identidade e existência. No vídeo de hoje vamos explorar a psicologia por trás do Clube de Luta e como ele nos ajuda a entender a importância do confronto com a sombra. No filme, somos apresentados ao narrador, o protagonista, que vive em uma sociedade baseada no consumismo e na busca por bens materiais, algo que não lhe traz satisfação. Ele está lutando contra uma depressão profunda, insônia e um senso de falta de propósito. É então que ele encontra Tyler Durden, que representa a sua sombra, ou seja, os aspectos reprimidos e inconscientes da sua personalidade. Juntos, eles formam um clube de luta clandestino que se torna uma forma de rebelião contra o sistema opressivo que vivem. O filme é cheio de simbolismo e metáforas que nos fazem refletir sobre a natureza da existência humana e a dualidade que nos habita. A dualidade do personagem principal se torna cada vez mais clara, conforme ele começa a perceber que Tyler não é uma pessoa real, mas sim uma parte de si mesmo. Essa descoberta é importante para o protagonista, pois o ajuda a entender melhor a sua própria identidade e a reintegrar esses aspectos sombrios. Além disso, o filme nos faz refletir sobre a sociedade em que vivemos e as pressões que sofremos para nos encaixar em certos padrões e comportamentos. A busca por uma vida autêntica e verdadeira é um tema universal que ressoa com muitos de nós, e o Clube de Luta nos oferece uma visão intrigante e provocativa sobre esse tema. O confronto com a sombra é uma batalha que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas. A aceitação e integração de nossos aspectos reprimidos é um processo fundamental para o crescimento e desenvolvimento pessoal. Ao longo da história, uma das questões que surgem é a dualidade do personagem principal, que se manifesta na forma de conflitos com Tyler. Esses conflitos são uma metáfora para a luta interna que todos nós enfrentamos em algum momento das nossas vidas. A dualidade do personagem principal se torna cada vez mais evidente conforme ele começa a perceber que Tyler não é uma pessoa real, mas sim uma projeção de sua própria sombra. Essa sombra representa tudo aquilo que ele não consegue aceitar em si mesmo, como a raiva, a impulsividade e a rebeldia. No entanto, o protagonista também lida com diversos conflitos internos ao longo da história. O protagonista questiona sua própria identidade, sua posição na sociedade e sua relação com os outros. Esses conflitos são agravados pela presença de Tyler, que representa uma ameaça constante à sua visão de mundo e ao seu status quo. Para enfrentar esses desafios, o personagem precisa se reinventar e encontrar novas formas de se relacionar consigo mesmo e com as outras pessoas. Ao confrontar e finalmente destruir Tyler, o personagem principal simbolicamente está integrando esses aspectos sombrios da sua personalidade, tornando-se mais completo e autêntico. Esse processo não é fácil, mas é fundamental para o desenvolvimento pessoal e a jornada à individuação. Essa jornada do protagonista é uma história universal e que ressoa com todos nós. No entanto, é importante lembrar que ela não termina com a destruição da sombra. O confronto com a sombra é apenas o começo do processo contínuo de integração e autodescoberta. O tipo de personalidade do protagonista busca naturalmente a estabilidade, mas existem partes inconscientes que buscam por mais. Na sua vida conforme, o narrador sofre de insônia constante e uma falta de sentido em sua vida. E o único jeito que ele encontra para aliviar essa dor é indo a grupos de terapia e fingindo ter doenças terminais para poder extravasar suas emoções suprimidas. Isso inicialmente dá certo. O protagonista volta a dormir e se sente melhor, mas o único jeito de manter isso é continuando a ir nesses encontros todas as noites. Tyler representa a sua sombra, suas partes inconscientes e que o sujeito não aceita, mas que fazem parte da sua personalidade. Tyler é o tipo contrário do protagonista, simbolizando exatamente as partes que não são conscientes ou a preferência natural para o narrador. É importante entender que essas partes escondidas no inconsciente também são parte de nós, e de grande importância, porque revelam desejos e necessidades que não aceitamos e reprimimos ao inconsciente. O protagonista é conforme no começo do filme. Ele faz parte da sociedade consumista e se identifica por suas posses. Seu sofá, sua mesa, suas roupas são todas partes de sua identidade.
Até que, voltando de uma viagem de trabalho, logo após conhecer Tyler, seu apartamento explode, tirando todas suas posses. Conversando com Tyler, ele expõe os manejos da sociedade, como somos apenas consumidores, criticando esse sistema, um ponto de vista completamente alienígena para o protagonista. Tyler acredita que as coisas que você tem acabam tendo você. Ele quer sair desse sistema, mostrando pela primeira vez uma visão contrária da do protagonista. Tyler é direto, confiante e pouco empático, diferente do protagonista, que não se impõe e prefere observar mais do que se envolver diretamente. Tyler também representa o caos dentro do protagonista, a necessidade de mudança e a vontade de se rebelar contra a sociedade, e outras partes que estão adormecidas no inconsciente do protagonista. Ao começar o clube de luta, o narrador e Tyler descobrem que não são os únicos que se sentem frustrados pela sociedade. E a cada semana, mais e mais homens se juntam para lutar. Se envolvendo em brigas, o protagonista fica mais calmo com seu dia a dia. E as coisas não o afetam mais como o afetavam antes. Tyler, na verdade, é um delírio do narrador, que não tem seu ego integrado, e por isso não consegue conversar com esses aspectos reprimidos. Até que se rompem e a sombra vira atuante. A sombra se manifesta pelo fato de não ter havido uma integração com esses aspectos. Não houve uma elaboração com a sua sombra. O narrador é um retrato não saudável de como se lidar com a sombra. Sem a integração, o seu ego frágil manifesta através da atuação. Em vez de colaborar e elaborar com a sombra, o narrador projeta Tyler por meio de um delírio. Esse delírio faz ele mudar completamente sua vida, renegar tudo aquilo que antes ele julgava ser de valor, como suas posses materiais. Agora ele vive em um lugar completamente dilapidado e começa a não ligar para o que as pessoas pensam dele. A sua desintegração continua. O narrador perde o senso das suas ações. As ações de Tyler, na verdade, são suas próprias ações, que ele nem as registra. Então, a manifestação da sombra através da atuação inconsciente, separando seu ego fragilizado das ações de Tyler. Os aspectos da sombra, que muitas vezes são negados ou reprimidos, podem se manifestar de formas que são prejudiciais para a pessoa e para os outros. É importante reconhecer e integrar esses aspectos sombrios, os aceitando também como parte da sua personalidade. À medida que a história avança, o narrador começa a ceder à sua própria natureza violenta e autodestrutiva, participando de lutas e se envolvendo em um movimento subverso que visa derrubar a sociedade consumista e sem sentido que o cerca. No entanto, o narrador é assombrado por uma sensação de desespero persistente. E é somente quando ele confronta Tyler que ele é forçado a enfrentar sua verdadeira natureza de escuridão interior. O encontro com Tyler leva o narrador a um estado de completa perda de controle, e ele se encontra perdido em um turbilhão de violência e caos, que o leva a questionar sua própria sanidade. Em vez de encarar sua sombra de uma maneira mais saudável, ou seja, criando um canal de comunicação para que a sua sombra e o seu ego consigam se alinhar, o narrador reprime tanto até que surta, tem delírios e não consegue mais identificar entre a realidade e suas ilusões. No entanto, é apenas através dessa jornada sombria que o narrador finalmente encontra a redenção e a cura que tanto procura. Ele é forçado a enfrentar suas próprias fraquezas e inseguranças. E é apenas através da aceitação dessas falhas que ele é capaz de encontrar a paz e o significado em sua vida. O confronto com a sombra é um processo fundamental para a integração desses aspectos sombrios e para o desenvolvimento pessoal. Ao aceitar e integrar esses aspectos, a pessoa se torna mais completa e autêntica, e é capaz de lidar de forma mais saudável com todas as situações da vida. Assim como o protagonista do filme, é importante que cada um de nós confronte nossas próprias sombras e busque a integração desses aspectos sombrios em nossas personalidades. Esse processo pode ser difícil e doloroso, mas é fundamental para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. O Clube de Luta é um filme icônico e que nos oferece uma visão intrigante e provocativa sobre a dualidade humana e a busca por uma vida autêntica e verdadeira. Através da história do personagem principal, somos levados a refletir sobre nossas próprias lutas internas e a importância do confronto com a sombra em nossa jornada rumo à individuação plena.